O menino vadio. Na capital de um reino muito rico e distante, vivia um alfaiate chamado Mustafá. Tinha mulher e um filho. Cortava pano e costurava dia e noite para o sustento da casa. Sua mulher ajudava-o fiando algodão, mas ganhavam apenas o suficiente para não morrer de fome. Como estivessem sempre ocupados, não lhes sobrava tempo para educar o filho, que se chamava Aladim. O menino, que já não tinha um temperamento dos melhores, foi crescendo ignorante e travesso. Teimoso e desobediente, Aladim não ouvia conselhos de ninguém. Passava os dias vadiando pelas ruas com outros moleques das redondezas. Quando completou 15 anos, Mustafá chamou-o e disse: "Você está na idade de aprender um ofício. A única coisa que posso ensinar-lhe é a ser um bom alfaiate. De hoje em diante será o meu auxiliar." Mustafá começou a instruí-lo na arte do corte e da costura, mas Aladim não demonstrou a menor boa vontade para aprender. Era desatento, mal-criado e odiava ficar na alfaiataria que considerava uma prisão. Foi inutilmente que o pai procurou com toda a paciência interessá-lo no trabalho. Aladim nem ouvia as instruções e cometia erros que resultavam em prejuízo para o pai, que já lutava com tanto sacrifício. Sempre que podia, escapava de casa e ia se reunir aos companheiros de vadiagem. Mustafá repreendia-o e castigava-o, mas o menino não se emendava. Ao menor descuido do pai ou da mãe, fugia para a rua, desafiando todas as ameaças de punição. E tanto vadiou e desobedeceu que o pai, vendo que o filho estava se transformando num vagabundo irrecuperável, adoeceu de desgosto. Pouco tempo depois, Mustafá morria, deixando a família na miséria. Nem assim o menino tomou jeito. Continuou vadiando pelas ruas e andando em péssimas companhias. Só aparecia em casa para comer e dormir. Sua mãe redobrou o trabalho para sustentar ambos. Mas Aladim não só deixava de fazer qualquer coisa para ajudá-la, como não tinha por ela o menor respeito. Um dia, quando Aladim estava reunido na praça com seus companheiros, um estrangeiro parou a meia distância deles e ficou a observá-los. Depois fixou a atenção em Aladim. "Este menino tem cara de esperto e audacioso", pensou o desconhecido. "Talvez seja ele quem procuro para executar os meus planos." Dirigiu-se então a algumas pessoas próximas e perguntou quem era aquele menino, como se chamava, o que fazia, quem era a sua família. Na cidade todos conheciam o filho de Mustafá. O garoto era famoso pela sua vagabundagem, e não foi difícil obter as informações que desejava. O estranho pareceu ficar satisfeito com o que ouvira. "Um vadio me servirá muito bem", murmurou sorrindo, com certa maldade. Aproximou-se de Aladim e perguntou-lhe com simpatia: "Diga-me, rapazinho, por acaso não é filho de Mustafá, o alfaiate?" "Sim, senhor", respondeu Aladim, "mas meu pai já morreu." "Morreu? Desgraçado que sou! Não esperava tão triste notícia." E o homem abraçou-se a Aladim, fingindo soluçar inconsolavelmente. "Quem é o senhor? Por que chora? Conhecia meu pai?" perguntou Aladim espantado. "Ah, desculpe, meu rapaz, não posso conter as lágrimas. Não imagina a dor que as suas palavras me causam. Sou seu tio, meu rapaz. Seu pai, o bom e honrado Mustafá, era meu único irmão." "Meu tio? Nunca ouvi falar que meu pai tivesse um irmão", estranhou Aladim. "É que sempre estive viajando, e agora que retorno a casa recebo este terrível golpe. Pobre Mustafá, e pobre de mim que nunca mais poderei revê-lo." E o desconhecido escondeu o rosto entre as mãos para melhor fingir que chorava. "Meu único consolo é ter encontrado você, meu sobrinho."
Não me enganei quando reconheci em você os traços do meu saudoso irmão. Como se chama? Mora com sua mãe, não é? Ah, pobre viúva! Onde estão morando? Seu pai deixou alguma coisa para vocês? Confuso, Aladim ia respondendo a todas as perguntas do desconhecido que se apresentava como seu tio. Por fim, o homem deu-lhe uma moeda de ouro e disse: Meu filho, vá até a sua casa e conte o nosso encontro à sua mãe. Diga-lhe que amanhã irei visitá-la. Quero conhecer a casa onde meu honrado irmão viveu e levar a minha amizade e as minhas condolências. Com esta moeda, compre frutas para ela e guarde o troco para você. Dito isso, o desconhecido tornou a abraçar Aladim e se afastou. Aladim correu para casa com a moeda apertada na mão, morrendo de felicidade. Jamais vira tanto dinheiro em sua vida, pois, preguiçoso como era, nunca fazia coisa alguma para ganhar um simples trocado. O que tinha na mão era, para ele, uma verdadeira fortuna. Entrou pela porta de sua casa como um raio e foi direto à mãe. Mãe, você sabia que eu tinha um tio? Perguntou. Tio? De que está falando? Você nunca teve tio, nem pelo meu lado, nem pelo lado do seu pai. Pois está enganada, tornou Aladim. Acabo de encontrar um irmão do meu pai na rua. Ele me reconheceu pelos meus traços e veio me abraçar. Não imagina como chorou ao saber que o pai havia morrido. A viúva estranhou a história que o filho contava e procurou inteirar-se dos detalhes. Aladim narrou então tudo o que se passara, e ao final ela própria estava em dúvida. De fato, seu pai teve um irmão, disse pensativa. Mas falou que tinha morrido no estrangeiro há muitos e muitos anos. É ele, mãe! Exclamou Aladim. Não morreu não, está de volta. Que proveito poderia ele tirar passando como nosso parente? Meu pai nada nos deixou, somos pobres. E ele, ao contrário, parece ser muito rico, pois me deu esta moeda de ouro. Ao dizer isso, mostrou à mãe a moeda que ganhara do suposto tio. Não sei, não. Mas não estou gostando nada disso, comentou a desconfiada mulher. Então ele vem nos visitar amanhã? Sim. Então aguardaremos até amanhã para tirar essa história a limpo. Talvez Deus tenha se apiedado da minha sorte e mandado alguém em meu socorro. O falso tio. No dia seguinte, como de costume, Aladim foi vadiar pelas ruas. Estava brincando com seus companheiros quando dele se aproximou novamente o falso tio. Abraçou-o como na véspera e, pondo-lhe na mão 2 moedas de ouro, disse: Meu filho, avise a sua mãe que hoje à noite irei visitá-los. Entregue-lhe estas 2 moedas para que ela compre o necessário para a ceia. Vá! Mais que depressa, Aladim foi levar o recado e o dinheiro para sua mãe. Esta, apesar de desconfiada, saiu imediatamente para comprar o necessário a uma boa ceia. Como não tinha talheres nem louça fina, pediu-os emprestados aos vizinhos. E passou o resto do dia preparando salgados e doces para receber o misterioso cunhado. Ao fim da tarde, tudo estava pronto. Chegada a noite, impaciente e nervosa pela espera, disse a Aladim: Meu filho, talvez seu tio tenha esquecido o nosso endereço. Vá até a praça para ver se o encontra por lá e volte com ele. O rapaz já ia saindo para fazer o que a mãe pedia, curioso também de apurar aquela história, quando alguém bateu à porta. Foi abrir e era a visita esperada. O suposto parente estava bem vestido, trazia garrafas de bom vinho e frutas caras. Peço desculpas, caro sobrinho, disse ele entrando. Demorei comprando alguma coisa para melhor festejarmos o encontro da família. Colocou o que trazia sobre a mesa, inclinou-se diante da mulher e disse: Minha senhora, estou emocionado por conhecer a viúva do meu querido irmão. Estávamos à sua espera, senhor. Sente-se. O homem lançou o olhar sobre a mesa e perguntou: Em que lugar se sentava meu irmão? A mulher apontou a cabeceira da mesa. O estranho colocou-se diante da cadeira que lhe era mostrada, exclamando:
Oh, meu irmão, como sou infeliz por não poder abraçá-lo outra vez. Beijo o lugar onde se sentava em vida. Por mais que a viúva insistisse, não concordou em sentar-se na cadeira do irmão. Não, de maneira nenhuma, retrucou. Esse lugar para mim é sagrado. Mas permita que eu me sente defronte dele. Quero rever com os olhos do coração aquele que nunca mais poderei ver realmente. A mãe de Aladim, comovida, não insistiu mais. Os três se sentaram em volta da mesa para a ceia, e o visitante apressou-se a explicar por que nunca se conheceram. Minha boa cunhada, não se admire de nunca ter me visto ou sabido notícias minhas desde que se casou com meu irmão. Faz hoje exatamente 40 anos que saí daqui. Viajei pela Índia, Pérsia, Arábia, Síria e pelo Egito, e nos últimos anos estava fixado na África. Finalmente, como é natural em todas as pessoas ao atingirem certa idade, desejei rever minha terra e meu bom irmão antes que as forças de todo me abandonassem. Daí a minha dor, ao saber quando cheguei da morte de Mustafá, que aqui deixara jovem e cheio de saúde. Reconheci imediatamente os traços dele no seu filho Aladim, que é o retrato vivo do meu irmão na época em que o vi pela última vez. Meu único consolo é poder olhá-lo. Diante daquela explicação, que provocou lágrimas em seus olhos, a mãe de Aladim ficou convencida. Somente um irmão saudoso poderia se comportar como aquele desconhecido. Tudo o que ele dizia parecia absolutamente sincero. Ao notar que as coisas até ali corriam bem, o estranho procurou demonstrar interesse pela vida do sobrinho. E então, Aladim, o que faz você? Tem alguma ocupação? O rapaz ficou perturbado, baixou a vista, sem saber o que responder. Foi sua mãe que, com ar de desgosto, explicou. Infelizmente, caro cunhado, Aladim não tem ocupação. É um vagabundo. Seu pai tudo fez para que aprendesse algum ofício, mas em vão. Apesar de todos os meus conselhos, nada faz, a não ser ficar o dia todo na rua e em más companhias. Esquece de que não é mais uma criança. Sabe que o pai nada nos deixou, e embora me veja trabalhando dia e noite, não me ajuda em coisa alguma. Mal, meu sobrinho, disse o homem. Você precisa pensar em ganhar a vida. Daqui a pouco será homem feito e não pode continuar assim. Não gostaria de ser rico um dia? Sim, respondeu timidamente Aladim. E então? Precisa escolher uma profissão qualquer. Todo homem sente inclinação por algum ofício. Seu pai era alfaiate, mas você pode escolher outra coisa. O que gostaria de ser? Aladim não respondeu. Diga-me francamente, o que você quiser ser, eu o ajudarei. Gostaria de ser mercador? Os olhos do rapaz brilharam. Ser comerciante era o seu sonho, pois via na cidade que as lojas de tecidos eram limpas e bem frequentadas, que os mercadores andavam sempre bem vestidos e eram respeitados por todos. Como posso ser mercador se não tenho dinheiro para começar? Perguntou. Com isso não se preocupe, disse o falso tio. Se quer ser mercador, amanhã mesmo comprarei roupas para você. E depois de amanhã procurarei uma loja para nela se instalar. Será um dos maiores comerciantes da cidade. Santo Deus! Exclamou a mãe de Aladim. Não está brincando com a gente, irmão. Falo sério. Se Aladim quer ser mercador, será mercador. E se tiver mesmo vocação para o comércio, em pouco tempo poderão ficar ricos. A mãe aconselhou o filho a se mostrar digno da ajuda que o tio lhe dava, e a ceia transcorreu em ambiente alegre. Finda a refeição, o falso tio despediu-se e se retirou. O mágico. Como havia prometido, logo na manhã seguinte, o falso tio voltou à casa da viúva de Mustafá e levou Aladim até a loja de um rico mercador. Traga as melhores roupas que sirvam para este rapaz, pediu ao vendedor.
Foram apresentados finos trajes completos, que iam desde os sapatos até o turbante. «Escolha o que mais lhe agradar», disse o desconhecido a Aladim. Contentíssimo, o rapaz escolheu. Ali mesmo, desfez-se dos antigos trapos e vestiu os novos trajes. Estava agora com outra aparência. O falso tio olhou-o com orgulho fingido e pagou sem discutir o preço. «Muito lhe agradeço a sua bondade, tio», disse o rapaz. «Não tem que me agradecer. Faço isso com a maior alegria em memória do meu amado irmão. De agora em diante, está sob a minha proteção». O falso tio parecia realmente decidido a transformar o vadio Aladim num próspero negociante. Para isso, levou-o para visitar as grandes lojas e os lugares frequentados pelos mais importantes mercadores da cidade, justificando: «Como muito em breve será um deles, é bom que os conheça desde já». Visitaram também mesquitas e hospedarias. Foram ao Palácio Real e percorreram os aposentos franqueados ao público. Finalmente, após o longo passeio, chegaram à hospedaria onde estava alojado o falso tio. Convidado a almoçar, Aladim sentou-se muito orgulhoso entre numerosos mercadores estrangeiros ali hospedados. Depois do almoço, quis despedir-se do tio, mas este fez questão de acompanhá-lo até em casa. A mãe de Aladim, ao ver o filho tão bem trajado, ficou radiante e abençoou 1000 vezes o suposto cunhado. «Bondoso parente, não sei como lhe agradecer. Aladim não merece o que está fazendo por ele. Confio em Deus, entretanto, que de agora em diante será outro menino e se mostrará digno de sua generosidade». E voltando-se para Aladim, continuou: «Meu filho, não vá decepcionar o seu tio. Ele foi uma bênção que nos caiu do céu. Siga todos os seus conselhos e faça tudo o que ele mandar». «Não se preocupe, cunhada», disse o estrangeiro. «Aladim é um bom rapaz e está se portando muito bem. Só me aborrece uma coisa. Não posso fazer amanhã o que lhe prometi. Como sexta-feira é um dia sagrado, as lojas não abrirão e será impossível alugar uma. Portanto, deixaremos isto para sábado. Tirarei o feriado de amanhã para passear com Aladim pelos arredores da cidade. Assim, se despedirá do ócio e começará com ânimo a vida nova». Aladim levantou-se cedo na manhã seguinte para estar pronto logo que o tio fosse buscá-lo. Impaciente, foi esperá-lo na porta da rua. Mal o avistou, despediu-se da mãe e correu ao seu encontro. Foi recebido com carinho. «Venha, meu caro sobrinho. Você vai conhecer hoje os mais belos recantos desta cidade». E o estrangeiro percorreu com Aladim diversos jardins de palácios, entrando depois pelos bosques que circundavam a cidade. «Que lugar bonito!» ia exclamando Aladim a cada novo recanto que conhecia. «Jamais imaginei que houvesse tanta coisa para ser vista na minha própria cidade». «É que perdia seu tempo na praça, em más companhias», respondeu o falso tio. «Está vendo que existem diversões muito melhores, como esses passeios». «Tem razão, meu tio. Reconheço que até hoje fui um tolo». A certa altura da caminhada, o estrangeiro resolveu parar ao lado de um tanque que recebia água límpida da boca de um leão de bronze. Fingindo-se cansado, disse: «Descansemos um pouco. Não tem fome?» «Oh, muita», respondeu o rapaz. O desconhecido tirou da faixa que lhe envolvia a cintura bolos, doces e frutas e colocou-os sobre a borda do tanque. Se Aladim tivesse prestado atenção aos seus gestos, teria visto que aquela merenda era obra de magia. Mas, feliz e distraído como estava, não observou o fato. «Coma», disse o falso tio. «Não faça cerimônia. Precisamos de alimento para continuar o passeio». Aladim comeu e achou tudo delicioso, embora o gosto lhe parecesse diferente. Levantaram-se e continuaram a caminhar, afastando-se cada vez mais da cidade e dirigindo-se para as montanhas.
Aladim, que nunca andara tanto na vida, acabou se cansando. Meu tio, para onde vamos agora? Deixamos para trás os bosques e os jardins e só vejo montanhas. Confesso que, se prosseguirmos, não sei se terei forças para voltar. Quer então deixar de ver o lugar mais bonito de todos? Perguntou o desconhecido. Ânimo, meu sobrinho, não é longe. Verá como não ficará arrependido. Aladim deixou-se levar, e o falso tio foi-lhe contando histórias interessantes para distraí-lo do cansaço. Chegaram então a um estreito vale entre duas montanhas de pouca altura e quase iguais. Era o lugar para onde, desde o início, o estrangeiro pretendera levar Aladim, a fim de executar o seu plano. Não iremos mais longe, Aladim. Agora prepare-se para ver a maravilha que nenhum mortal jamais teve a oportunidade de conhecer. O rapaz olhou à sua volta e nada viu que merecesse a sua curiosidade. Entretanto, pressentiu que algo de estranho estava para acontecer. Reúna alguns gravetos, disse o falso tio. Vou acender uma fogueira. Sem fazer perguntas, Aladim obedeceu. Juntou boa quantidade de galhos secos, a que o tio ateou fogo. O rapaz seguiu os seus gestos sem compreender. Que pretendia fazer com aquele fogo? Quando as chamas subiram, o desconhecido tirou do bolso um vidrinho e despejou algumas gotas do conteúdo na fogueira. Imediatamente, elevou-se no ar espessa fumaça. Ao mesmo tempo, o homem pronunciou palavras misteriosas, cujo sentido Aladim não entendeu. De repente, a terra estremeceu e abriu-se, pondo a descoberto uma enorme pedra com uma argola de bronze no meio. Apavorado, Aladim tratou de fugir, julgando tratar-se de um terremoto. Mas foi alcançado pelo falso tio, que, encolerizado, deu-lhe uma forte bofetada que o atirou ao chão. Com o rosto ardendo, e mais assustado ainda, o rapaz indagou. Mas, meu tio, que fiz eu para me bater assim? Tenho motivos para assim proceder. Deve obedecer-me cegamente se quiser merecer o que reservei para você. Venha! Mais tranquilo, Aladim voltou com ele para perto do fogo. Vê esta pedra? Pois embaixo dela oculta-se um fabuloso tesouro. Eu, porém, não tenho o poder de levantá-la. Só você pode fazer isso. Proceda então da maneira como vou explicar, e nós dois seremos mais ricos do que qualquer soberano.